Segundo, Paulo se refere a ele como sendo os santificados em Cristo Jesus. Eles podiam ser tudo, menos santos, né? Pelo que a gente... Então, é evidente que Paulo não está usando o termo santificados em Cristo Jesus no sentido de perfeição moral. A palavra santo, ou o verbo santificar, tanto no hebraico quanto no grego, eles têm na raiz a ideia de separação. Então, ser santo no Novo Testamento significa, primeiramente, você ter sido separado do mundo, do pecado, da condenação, para Deus, para a vida eterna, para servi-lo. Então, a ideia de separação está na raiz do conceito de santificação. Então, quando Paulo diz aos santificados em Cristo Jesus, ele está dizendo que a igreja de Deus em Corinto é composta daqueles que Deus separou do restante da cidade. Deus não elegeu a cidade toda, né? Deus não chamou a cidade toda, mas Deus chamou um grupo, que é a igreja de Deus em Corinto. Deus chamou esse grupo, que Deus separou para si. É isso que era a igreja. São aqueles que são santificados, separados. No Antigo Testamento, para ajudar vocês, para nos ajudar a ver esse contexto, Moisés se referia aos utensílios do tabernáculo como sendo santos. As paizinhas de ouro eram santas, o candelabro era santo, o altar era santo, as colheres eram santas, as taças eram santas, tudo era chamado de santo. Por quê? Tinha alguma qualidade moral nesses objetos? Óbvio que não. É porque eles eram separados, eles só poderiam ser usados para o culto a Deus. Ninguém podia pegar aquela pazinha de ouro lá do tabernáculo, levar para casa para comer seu feijão. Seria uma profanação, porque aquilo era santificado ao Senhor. Aquilo era consagrado a Deus, só podia ser usado no culto a Deus, no serviço a Deus. Então, é nesse sentido que Paulo se refere à igreja de Deus em Corinto. Eles são separados, consagrados, dedicados a Deus mediante o Evangelho, em Cristo Jesus. E aí ele diz, em seguida, para provar o meu ponto, chamados para ser santos. Então a gente pode... Peraí, pastor. Primeiro o senhor disse que eles já eram santificados em Cristo Jesus, e agora Paulo diz que são chamados para ser santos. Como é que fica isso aí? É porque na primeira frase, eu já expliquei, se refere à justificação, que Deus os separou, vocês são meus, vocês estão perdoados. A segunda frase se refere ao processo em que você vai viver na prática aquilo que Deus já lhe fez em Cristo Jesus. Você já foi separado por Deus para ser dele. E agora você tem que viver uma vida santa, uma vida que seja proporcional e que seja um reflexo desse chamado. Então, chamados em Cristo Jesus, santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos.